Feira de clamor, de oração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Eu quero compartilhar com você uma palavra e depois a gente vai orar em cima dessa palavra. Romanos está no Antigo ou está no Novo Testamento? Não, só para ver se os irmãos estão atentos, né? Romanos está no Novo Testamento. Eu também dei uma dica, né? Falei, carta de Paulo, né? Até onde eu sei, Paulo não foi profeta do Antigo Testamento. Até onde eu sei, né? Vai que surgiu uma descoberta nova aí que eu ainda não estou sabendo. Então, eu já te dei uma dica aí, falei carta de Paulo, então, Novo Testamento. Você já achou o capítulo número 10? Amém. Convido você depois a ler a carta aos Romanos, porque é uma carta que tem grandes profundidades para as nossas vidas. Mas só o versículo 1, Romanos 10, todos achamos já Romanos 10? Amém. Versículo 1 somente diz assim, Paulo dizendo, né? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Amém? Amém. Podemos ler todos juntos? Então um versículo, vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3 e... Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa noite e estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Então que o Senhor venha falar conosco, ministrar aos nossos corações a Tua palavra. E não somente a Tua palavra, Pai, mas ministra aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas também, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós saímos daqui abençoados, ó Deus, e possamos também fazer orações segundo aquilo que está no Teu coração, e assim possamos ter um culto de oração eficiente, eficaz, com respostas, com milagres, com bênçãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós desde já repreendemos todo espírito contrário, todo ladrão da palavra, toda resistência às nossas orações, toda incredulidade, que caia por terra e saia deste lugar, em nome de Jesus, e que neste lugar haja liberdade para o Teu Espírito se mover, que seja um ambiente de fé, de milagres, onde o Senhor se faça presente com poder e glória. Assim nós oramos, Deus, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto que nós estamos lendo, uma parte dele, pelo menos da carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma foi uma igreja que não foi fundada por Paulo, mas havia no coração dele um desejo de ir àquela igreja. E enquanto ele não foi, ele escreveu essa carta para ensinar aquela igreja, para doutrinar aquela igreja que ele não conhecia. Ele, como o apóstolo dos gentios, o apóstolo levantado por Deus para pregar aqueles que não eram judeus, ele então escreve essa carta, e ela é um tratado teológico sobre a salvação através da fé em Cristo Jesus. Amém. Por isso que eu falei para você depois lá em casa, porque Paulo ele vai fundamentando toda essa questão da salvação pela fé, e ele trata aqui então no capítulo 9 e no capítulo 10, sobre a salvação dos judeus. E eu queria que a gente pensasse sobre isso nessa noite. Porque aqui Paulo, essas pessoas por quem ele está orando, ele está falando sobre o desejo do meu coração, a minha súplica em favor deles. Esse deles aqui que ele está tratando é o povo judeu, em que ele estava vendo a salvação alcançando os gentios e a salvação não alcançando os judeus, vamos colocar assim, na mesma proporção. Então o desejo, o coração de Paulo aqui, ele é revelado a nós, e ele diz que ele orava por aquelas pessoas, orava pelos seus compatriotas, vamos colocar assim, aqueles da mesma nação dele, do mesmo povo dele. E Paulo, ele é um homem que ele faz questão, queridos, de em todas as suas cartas registrar suas orações.
Ele faz questão de registrar suas orações pela igreja. Ele faz questão de registrar suas orações pelos seus discípulos, como ele fez com Timóteo. Ele faz questão de registrar suas orações pelas pessoas. Um texto que a gente gosta muito lá a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos, para que vocês sejam fortalecidos. Então ele faz questão de colocar em oração as pessoas pelas quais ele orava, pelas quais ele se interessava. E ele faz questão de orar pelas pessoas que precisavam de salvação. Então a gente vê que o ministério do apóstolo Paulo estava muito ligado à oração, estava muito ligado ao clamor, estava muito ligado a estar em constante oração diante de Deus por aquilo que ele estava fazendo. E nesse trecho, mais uma vez, Paulo revela o seu coração e sua vida de oração. Aqui agora, para que Deus alcançasse o povo judeu. Eu queria que a gente orasse nessa noite. Mas antes da gente orar, preste atenção, porque ele diz: irmãos, o desejo do meu coração. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Quando a gente ora pelas pessoas, é uma oração feita somente pelo intelecto ou é algo que vem do nosso coração? Duas pessoas falam do coração, as outras estão pensando. Porque Paulo aqui ele fala algo muito interessante para nós. Assim como a gente diz que ninguém quer por sã consciência ir para o inferno, nós que já somos cristãos, a gente também entende que não é bom que ninguém vá para o inferno. Você entende isso? Você consegue entender? Que o inferno é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar em que a ira de Deus vai estar manifesta ali. Não é que Deus não vai estar presente, não. Deus vai estar presente no inferno também. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas ali vai ser o lugar do juízo de Deus, ali vai ser o lugar da ira de Deus. Então nós, com o nosso entendimento, a gente compreende que o inferno não é um lugar bom. E às vezes o que nos inspira a orar pelas pessoas é apenas uma compreensão intelectual. Mas Paulo aqui nesse texto, um homem que era muito inteligente, mas ele diz que o que inspirava e levava ele a clamar, a orar, era algo que vinha do coração dele. Era um desejo do coração dele pela salvação daquelas pessoas. Então aqui isso já muda a nossa visão. Isso aqui já muda o nosso entendimento. Será que hoje nós, como igreja, temos nos preocupado com a salvação das pessoas? E será que isso é algo só intelectual ou é algo que está movendo as nossas entranhas, que está movendo o nosso coração, que está nos movendo no nosso interior pela salvação daqueles que estão se perdendo lá fora? Paulo, ele se movia por algo que Deus colocava no coração dele, que vinha de dentro do coração dele, muito mais do que algo intelectual. Então, nessa noite, Deus espera de nós, queridos, que a gente ore pelas pessoas, mas não por uma força intelectual, porque você é muito inteligente. Ninguém disse nem amém. Amém. Talvez, diga para o seu irmão, talvez você não sabe, mas você é muito inteligente. Deus tem te abençoado com inteligência, com capacidades. Você tem uma boa compreensão, ainda que você não tenha muito estudo, mas você tem uma boa compreensão espiritual, porque o Espírito de Deus está em você. Diga amém. Mas muito mais do que essa capacitação intelectual, nós precisamos ter, queridos, um desejo dos nossos corações. E isso é importante da gente falar, porque as gerações passadas, elas se movimentaram pela pregação do Evangelho, queridos. As gerações passadas da igreja sempre se movimentaram pela pregação do Evangelho. Por isso o Evangelho chegou até o Brasil. Por isso o Evangelho tem avançado nas nações. Por isso o Evangelho tem sido conhecido nesta terra.
porque gerações passadas têm se empenhado em falar do amor de Deus, de Jesus, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas, estranhamente, a nossa geração, cada vez menos tem se preocupado ou tem se empenhado na pregação do Evangelho. Como diz pastor Pablo, posso ouvir um misericórdia? Por quê, queridos? Porque hoje o Evangelho, de forma geral, tem alcançado pessoas de maior poder aquisitivo. E o que acontece? A gente pega o dinheiro e dá de oferta para a obra missionária, por exemplo. E aí a gente acha que a nossa parte está feita. A gente não precisa pregar o Evangelho. Hoje, por causa das redes sociais, das facilidades que temos, das mídias, seja TV, internet principalmente, que é mais aberta e mais democrática, se é que eu posso dizer assim, mais acessível a todos, as rádios que ainda são utilizadas, a gente meio que se exime de pregar o Evangelho. Afinal de contas, tem o YouTube para diversas pessoas aí pregando de diversas formas. Mas a verdade é, queridos, que o Evangelho, ele ainda precisa ser pregado por mim. Ele ainda precisa ser pregado por você. Posso ouvir um amém nessa noite? Porque tem pessoas, queridos, que nunca vão ouvir uma mensagem do pastor Roberto. Mas você está perto delas. Você está acessível a elas. E você pode trazer uma palavra ao coração de Deus para aquelas pessoas. Amém? Amém? Você conhece as dores que elas enfrentam. Bispo Roberto Macalister dizia muito isso, até numa das frases que o pastor Roberto registrou no livro Conselhos de um Mestre, já foi até publicada, porque a Nova Vida tem publicado constantemente muitas dessas frases, e essa frase já foi publicada também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em que o Bispo Roberto dizia que o nosso círculo social é o nosso campo missionário, vamos dizer assim. O nosso círculo social é um campo de evangelização. Então, será que os nossos corações estão movidos a isso? Eu só ouvi um amém bem tímido. Bem baixo, assim, meio... E aqui eu não estou trazendo nenhuma palavra condenatória para você não querer estudar, para você não trabalhar, não fazer... Viva a sua vida normal, queridos. Mas nós não podemos nos esquecer de falar do amor de Deus no meio desse cotidiano que nós estamos vivendo. Tem pessoas ao nosso lado que precisam de salvação, queridos. Tem pessoas ao nosso lado que só estão ouvindo os escândalos da igreja, mas ela precisa ver em mim, em você, que ainda há profeta em Israel. Posso ouvir um amém? Ainda há crentes fiéis, ainda há pessoas que estão no Evangelho por amor a Jesus, não para ficar rico, não para ficar milionário, mas por amor a Jesus, para servir a Jesus, para alegrar o coração de Deus. Eles precisam ver em nós ainda uma diferença, queridos. E isso movia o coração do apóstolo Paulo. E por isso o texto diz que havia um desejo no coração dele. Que Deus coloque de volta. Nós temos falado às quartas-feiras, pastor Paulo tem pregado às quartas-feiras sobre avivamento. Talvez seja esse algo que precisa ser avivado em nossos corações. O amor por almas. O amor pela pregação do Evangelho. O amor pela evangelização. Amém, amém, meu irmão? Amém. Nós não estamos aqui só para sermos salvos, mas estamos aqui também para estender as mãos, para salvar aqueles que Deus quer salvar. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então que Deus traga ao nosso coração um desejo. Que seja algo não só intelectual, mas que seja algo do fundo da nossa alma. E esse desejo que levou o apóstolo Paulo a clamar, a orar, a buscar a Deus em favor daquelas pessoas. Glória a Deus. Ele não só pregava o Evangelho,
Mas ele orava em favor daquelas pessoas para que Deus lhes abrisse o coração, para que pudessem receber a salvação de Deus. Amém. E aqui, queridos, eu queria chamar a sua atenção para algo importantíssimo que a gente não pode deixar passar. Por quem Paulo estava orando a Deus? Aqui no texto, por quem Paulo estava orando? Você está prestando atenção, isso mesmo, pelos judeus. Agora, quem eram os judeus? Eram aqueles que perseguiam Paulo. Eram aqueles que estavam tentando atrapalhar a pregação do evangelho que Paulo pregava. É fácil orar por pessoas assim, queridos? Que estão te perseguindo, estão colocando barreiras. É fácil lidar com essas questões? Lembrando que Paulo ele foi preso e foi entregue aos romanos, foi pelos judeus. E se não fossem os romanos, os judeus tinham matado Paulo. A sorte, entre aspas, né, foi Deus, claro, que colocou os soldados romanos ali quando Paulo estava sendo espancado pelos judeus, os soldados romanos que foram lá, quer dizer, entre aspas, os inimigos de Roma que livraram Paulo dos amigos de Israel. Olha que contradição. É Deus, né? Era por essas pessoas que Paulo estava orando para que Deus alcançasse com salvação. Era por essas pessoas que Paulo estava clamando para que elas fossem alcançadas por Deus. E estava fazendo isso de todo o coração dele. Será que a gente consegue orar pelos amigos? Vamos começar pelo nível mais baixo. Será que a gente consegue orar pelos amigos? Será que a gente consegue orar pela nossa própria família que está se perdendo, que está aí vivendo nesse mundo? E não vou nem falar de ir para o inferno não, mas está vivendo nesse mundo aprisionada, angustiada, escrava de Satanás. Não vou falar nem do porvir, mas está oprimida hoje. Será que a gente consegue orar por essas pessoas hoje, querido? É por elas que tem que orar, Maria? É isso mesmo. Então Paulo aqui ele nos dá uma grande lição, queridos. Ele orava pelos... Não foi toda a nação de Israel que perseguiu Paulo, mas estava incluída ali os inimigos. E Paulo estava clamando para que a salvação alcançasse aquelas pessoas. E Paulo fazia uma intercessão, como diz o texto, a Deus. Será que Deus poderia salvar os judeus? Sim. Será que Deus poderia salvar aqueles que estavam perseguindo Paulo? Sim. Isso aí, amém. Então isso traz uma questão para nós também. Será que a gente crê que as pessoas pelas quais oramos podem ser salvas por Deus? Sim. Será que Deus pode salvar ainda a minha família? Amém. Será que Deus pode salvar um filho que está dando trabalho? Um marido ou uma esposa que está dando trabalho? Um pai, uma mãe que está dando trabalho? Será que Deus pode alcançar essas pessoas? Será que Deus pode salvar uma pessoa que me persegue, que me faz mal, que está intentando mal, está tentando me atrapalhar? Será que Deus consegue alcançar essas pessoas? Será que Deus consegue alcançar e salvar um bandido, uma pessoa que está aí, um marginal, que vive à margem da sociedade? Será que Deus pode alcançar uma pessoa assim? Pode ou não pode, querido? Eu quero ouvir o seu amém. Pode sim. Porque isso é o poder do Evangelho, queridos. O apóstolo Paulo, na abertura da sua carta, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de alguns que nele crê. Ah, não é isso não, pastor? Errou? Será que eu confundi aqui? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que são perfeitos em Cristo. O Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Quem resolver crer em Cristo e confiar de todo o coração nele, não importa a sua vida pregressa, o que importa é o presente em Cristo e a bênção que será o futuro, porque Jesus tem poder para transformar a todo aquele que se entregar a ele. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aplauso ao Senhor pelo Evangelho de Jesus Cristo, que ainda liberta, que ainda salva, que ainda transforma. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Então o apóstolo Paulo está nos dando uma grande lição aqui. Ele está escrevendo aos romanos, que era o povo que perseguia Israel, para que fossem salvos em Cristo. E está orando pelos judeus, que era quem perseguia a ele e o Evangelho, para que fossem salvos em Cristo também. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Agora eu vou mexer com você. Posso? Pode. Você fica à vontade? Será que Deus pode salvar? Vamos falar aqui do nosso país. Será que Deus pode salvar aqueles que são da esquerda? Sim. Aqueles que são comunistas? Pode. Deus pode entrar ali, fazer um rebuliço e salvar aquelas pessoas, libertar pessoas ali? Pode, vai fazer. Vai fazer? Em nome de Jesus. Aí, ó. Tem dois com fé aqui, pelo menos. Em nome esperamos. Mas aqui, será que Deus salva era assassino? Isso mesmo. Mas será que Deus também pode entrar na direita? Sim. E libertar as pessoas que estão ali, sim, oprimidas no cativeiro? Porque as pessoas de direita, elas se acham libertas, mas elas não são libertas não. Elas precisam também ter um encontro com Jesus. Eu posso ouvir um amém? E Deus pode entrar ali, fazer um rebuliço e alcançar vidas e transformar vidas e abençoar a nossa nação através da salvação dessas pessoas. Pode ou não pode, irmão? A gente vê isso aqui, queridos. E aqui eu queria concluir minha mensagem, porque eu quero orar bastante hoje. Mas preste atenção no texto. Qual era o foco da oração do apóstolo Paulo? Está no texto. Obrigado, meu irmão. Alguém leu o texto, pelo menos. Oro, a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Eu não vou dizer para você não orar pelas pessoas por outros objetivos. Mas se a gente não ora para a salvação de vidas, todos os demais objetivos são passageiros. O único propósito de oração que é eterno é a salvação, queridos. Eu posso orar por pessoas ficarem ricas, mas quando elas morrerem, como a gente brinca, caixão não tem gaveta, queridos. Não vai poder levar nada daqui. Eu posso orar para que pessoas tenham façam estudos, possam chegar a serem doutores aí, PhDs e serem grandes pessoas de grande importância na área de estudo que elas escolherem. Mas quando elas morrerem, o diploma delas vai ficar aí. E como todo papel, vai ficar amarelado. E daqui a pouco aquele diploma bonito que ela tem, o filho, de repente vai esquecer. Debaixo de uma gaveta, ou de repente vai olhar, isso aqui era do papai, era da mamãe, não presta mais parada, vai rasgar e vai jogar fora, não vai dar valor nenhum ao teu diploma. Com certeza, vai brigar só pela herança. Vai brigar pela herança? Que também vai ficar aqui, que ele também não vai poder levar. Presta atenção, queridos. Paulo tinha um objetivo muito claro: salvação daquelas pessoas. Amém. Se eu ensino o meu filho a ser um bom cidadão, se eu ensino o meu filho, me esforço para que ele seja estudioso, mas eu não ensino o meu filho a fé e não ganho a alma do meu filho para Cristo, o meu trabalho não está completo, queridos. Você entende isso? Amém. Muito mais importante do que ensinar o seu filho a ser estudioso, um excelente profissional, um bom cidadão, eu preciso ensinar a verdade da fé em Cristo Jesus.
Muito mais do que ganhar bens. Ah, não, vou acumular bens. Se você puder acumular, glória a Deus. Ah, eu tenho 10 apartamentos, vou deixar de herança para os meus filhos. Glória a Deus. Mas se eu não orar pela salvação, se eu não acumular oração, vamos dizer assim, pela salvação dos meus filhos, os apartamentos serão de menos. Como a irmã falou, de repente vai ser até instrumento de briga entre eles, de divisão na família ao invés de união. Paulo tinha um objetivo claro, queridos, a salvação daquelas pessoas. E isso ele empenhou a sua vida, o desejo do coração dele, ele empenhou a ida e levar o evangelho para as pessoas às quais ele podia, e ele empenhou os seus clamores em favor das pessoas para que fossem salvas. Então nessa noite, culto de oração. Quem está aqui é a pessoa que ora, a pessoa que gosta de orar, a pessoa que gosta de clamar. E Deus está dizendo para nós, vamos orar para a gente prosperar? Vamos orar. Vamos orar para a gente ficar saudável? Vamos orar. E vamos orar para que as outras pessoas fiquem saudáveis? Vamos orar. Mas que não nos esqueçamos do principal. Porque Jesus está às portas. Não nos esqueçamos do principal, queridos. Teve um pregador que ele dizia algo muito interessante. Que ele pregava e teve um culto que ele esqueceu de fazer o apelo. Deixou de fazer o apelo. E no culto seguinte, isso mexeu no coração dele. Deus ministrou o coração dele. Porque naquela semana, será que todas as pessoas que estiveram no culto passado estarão no próximo culto? A gente tem como afirmar isso? Não. Naquela semana, será que todas as pessoas que estavam vivas no culto passado estarão vivas no próximo culto? A gente tem como declarar e afirmar isso? Não. Então, pessoas que estiveram naquele culto perderam a oportunidade de entregarem suas vidas a Cristo. As pessoas que nós lidamos hoje estarão conosco amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Não sei. Podem estar, mas podem não estar. E será que vamos perder as oportunidades de falar do amor de Deus para elas? Aí, esse pregador, ele dizia então, eu prego como se fosse a última vez que eu iria pregar. Então eu prego com todo o entusiasmo, com tudo aquilo que eu posso, com toda a minha energia. Mas eu também prego como se fosse a última vez que aquela pessoa fosse ouvir o Evangelho. Aleluia. Porque, de fato, uma vez pode ser que aconteça. Quantas pessoas estão passando por nós, queridos, hoje? E a gente nem se preocupa em falar do amor de Deus para elas. Nem que seja um Deus te abençoe, nem que seja um Jesus te ama, nem que seja, Deus pode entrar nessa situação aí e mudar as situações, mudar as coisas. Deus pode, querido. De repente, a gente pensa que ninguém está observando a gente, mas o texto de Atos, capítulo 16, fala que Paulo e Silas estavam presos e estavam louvando e orando. E eles achavam que estavam ali sozinhos, mas a Bíblia faz questão de registrar. E os companheiros de prisão ouviam. Então você acha que não. Mas você está lá no céu, a vizinhança, teu vizinho está escutando você cantar. Eu não sei se é glória a Deus, porque eu canto meio desafinado, mas que ele está escutando, tá. E ele está escutando lá eu cantando. E de repente ele sabe que eu estou doente, que eu estou passando por algum problema, mas eu estou lá cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. Glória a Deus. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha... Vamos lá, todos juntos, um coral bonito. A ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. De repente você está passando no corredor e está cantando.
E essa pequena frase, quão grande é o Senhor, pode entrar como uma flecha no coração daquela pessoa e ela entender que existe um Deus que é maior do que todas as coisas. De repente você está lá no seu trabalho, você está lá, sei lá, lavando a sua louça em casa, minha irmã, e o teu filho está te ouvindo cantar lá, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Mais uma vez, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Você pode cantar aleluia de todo o seu coração. Possamos colocar palavras de salvação em nossos lábios. Se é difícil fazer isso, ensina louvores. Você pode cantar lá no meio do seu trabalho, mesmo que baixinho, e dizer, Jesus Cristo, eu te amo. Dizer, como nós cantamos aqui, tantos louvores bonitos. Derrama a tua glória, Senhor, derrama a tua Shekinah. Porque o Salmo diz, queridos, que o trono de Deus, ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. E ali, queridos, não está dizendo que tem que ser um volume alto ou baixo. Não está dizendo que tem que ter caixa de som ou não. Deus, ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, independente se a gente está gritando, você pode dar um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor com o seu melhor. Agora presta atenção aqui. Glória. Glória a Deus bem baixinho. Quem pode falar um glória a Deus bem baixinho? Glória a Deus. Aleluia. O trono de Deus também está feito. Porque o trono de Deus, ele é feito com os louvores, independente se você está gritando ou se você está falando baixo. Quem aqui já esteve numa cama de hospital, queridos? Você tinha como gritar lá naquele lugar? Não era porque não podia, porque era hospital, não era porque tu não tinha nem força para gritar. Mas você falava, Jesus, eu te amo. Louvado seja o seu nome. E você sentia a graça de Deus ali sendo derramada. E você sentia o Espírito de Deus junto ali contigo. E Jesus dizendo, eu estou aqui contigo, eu estou afofando o teu leito, meu filho. E a glória de Deus se fez presente naquele lugar. Porque o importante é o coração que louva. Independente dos decibéis que a gente está alcançando com a nossa voz. Aleluia. Vamos inserir, queridos, palavras de salvação. Amém. Vamos inserir louvores no nosso cotidiano. Amém. Perto das pessoas que precisam ser salvas. E quem sabe, nisso daí Deus vai alcançar vidas e salvar vidas para a glória do nome dele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Eu quero orar primeiro por mim e por você. Aleluia. Ficar sentados mesmo. Pai, nessa noite nós estamos aqui e temos vivido dias em que o ataque à fé tem sido forte. Tem havido muito embate contra a nossa fé, Pai. E em primeiro lugar eu quero orar por nós que estamos aqui, para que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para que o Senhor nos sustente. Como diz essa oração, até que citei aqui aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo de número 3, Paulo ali diz que ele se colocava de joelhos para que aquelas pessoas, aquela igreja fosse fortalecida no seu homem interior. Então, Pai, fortalece-nos e nos sustenta na fé. Nos sustenta na tua casa, Pai. Quantas pessoas aí têm saído, a gente vai até orar por elas hoje, mas que nós possamos permanecer firmes.
Nos livra de nos desviarmos, Pai. Nos livra de nos afastarmos do Senhor e da Tua casa, Pai querido. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa contar conosco e nos usar como instrumentos Teus para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então nessa noite, Pai, reveste-nos com a Tua armadura. Nessa noite, Deus, fortalece-nos na força do Teu poder. Nessa noite, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, e coloca os desejos que estão no Teu coração. Coloca esses mesmos desejos em nossos corações, para que haja uma comunhão de corações entre nós e o Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, reaviva o amor de Deus em nossos corações. Reaviva, Pai, esse desejo por falar do amor de Deus, porque às vezes a gente pensa que evangelização tem que ser cruzadas evangelísticas, tem que ser tantas coisas, e a gente esquece que evangelizar é falar do amor de Deus para aquele que está ao nosso lado. Então, Pai, nos ajuda, nos desperta a isso, Senhor querido, e nos usa neste tempo, Pai. Talvez o Senhor vai surpreender o meu irmão, a minha irmã, da forma como o Senhor vai usar a vida dele nesse trabalho, nessa questão, Senhor. Então, aviva os nossos corações, Pai, o Teu amor. Aviva em nossos corações, Pai, a fé. Aviva em nossos corações, Senhor, a ousadia de falar do amor de Deus para outras pessoas. Assim nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu queria pedir a você, vamos nos colocar de joelhos. Você que pode, claro, se coloque de joelhos. Eu queria fazer um clamor bem específico aqui de salvação. Que Deus alcançasse, em primeiro lugar, as nossas famílias. Tem alguém da sua família que ainda não conhece a Jesus? Talvez seja uma hora de Deus reavivar essa oração. Talvez a gente tenha deixado de orar e Jesus está falando conosco. Persevera na oração, meu filho. Persevera na oração, minha filha, porque eu estou ouvindo. Eu vou pedir a diaconisa Elane para levantar esse clamor por nós, pela salvação dos nossos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Que você possa aí colocar no seu coração, na sua mente, na sua boca, né, pela família, né, pela sua família, pelos seus familiares. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos agora, Pai, em concordância com a oração de cada um aqui, Senhor, que nossa oração esteja ligada aqui na terra, Senhor, que o Senhor possa ouvir no seu trono, Pai. Porque estamos orando com o nosso coração, clamando, pedindo, Senhor, as Tuas misericórdias sobre a nossa família, Pai. Sobre o nosso irmão, nosso sobrinho. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando da minha família aqui, Senhor. Minha irmã, seu irmão, seu marido, seu filho, seu afilhado, sua avó, seu avô. Seja quem for, Senhor, da Tua família. Pai, a Tua mão não está encolhida. Alcança, meu Deus, cada um aqui nesse momento, Pai, alcança, vá ao encontro de cada um, no coração de cada um. Muitas das vezes a gente fala, nós somos chatos, nós somos meio enjoados, mas o Espírito Santo de Deus é que convence, Ele é que toca no coração, Ele é que vai falando ao coração, Pai. Oh Deus, eu posso testemunhar aqui pessoas que falaram, jamais eu vou seguir ao Senhor, jamais, você é chata. E hoje está na tua casa, devido às orações daquele que faz a oração pela nossa família, Pai. Então a nossa oração hoje aqui, Senhor, não é em vão, Pai. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que a nossa oração não é em vão. Então alcança aqueles, Pai, que nós vimos orando há muito tempo, viemos clamando pela vida dele há muito tempo, Senhor. Salva, cura, restaura, Senhor, esse coração endurecido. Restaura, Senhor, esse coração endurecido, Pai. Ficamos às vezes até cansados, Pai. Vou desistir, não quero mais saber. Mas o Senhor coloca em nosso coração. Continua, persevera, porque sou eu que vou fazer na vida dele o milagre. A promessa do Senhor para a nossa família. A promessa do Senhor para a nossa parentela.
Senhor. Aquele mais longe que a gente não imagina, mas o Senhor pode alcançar, Senhor. As nossas orações não são em vão, Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, meu irmão, continue orando pela sua família, continue orando pela sua parentela, continue orando pela tua casa, pelo seu trabalho, até mesmo o seu chefe, que não é da sua família, mas ele está ali dia a dia com você, persevera, continua orando, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá força. Não nos deixe desistir, Senhor, dos nossos nessa noite, e nem manhã, e nem dia nenhum, não nos deixe desistir. Ficamos cansados, sobrecarregados, mas nós não estamos desamparados, porque o Senhor é conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu creio nisso, que essa oração hoje vai alcançar pessoas. E chegamos aqui e testemunhamos que família nossa será alcançada, Senhor. Em nome de Jesus. Começamos pela nossa casa, que é difícil. Às vezes é muito difícil, Senhor. Mas nós continuamos a perseverar em oração, no clamor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos dê força. Nos dê equilíbrio, Senhor, para que a gente não desista da nossa família. Em nome de Jesus. Oramos também pela nossa família aqui do Catete, pelos aqueles que hoje não estão aqui, pelos aqueles que estão sem vir à igreja há muito tempo. Senhor, nos ajude a continuar perseverando. São famílias também, Senhor. Participam do nosso meio, Senhor. Nos ajude a lembrar na oração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor faz o milagre. O Senhor pode fazer algo sobrenatural. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus. E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode colocar de pé aí. Em nome de Jesus. Devagarzinho. Glória, glória, glória. Aleluia. Mas eu quero ainda orar. A diaconisa Elane já estava aqui clamando, mas eu quero orar ainda. Chama aqui a irmã Maria das Neves. Vem cá, Maria das Neves. Mas eu quero orar, queridos. Tem muitas pessoas afastadas da igreja hoje. Por onde a gente anda, a gente ouve pessoas: eu ia na igreja e não vou mais. Isso aí não está acontecendo só aqui no Catete, não. Em diversos lugares tem acontecido isso. Como eu tenho falado, às vezes a gente olha esses shows gospel aí, os shows estão cheios, mas as igrejas estão vazias. As pessoas, elas querem ter aquele entretenimento do show gospel, mas elas não querem ter compromisso com Deus. Vamos orar, queridos, para que Deus resgate aqueles que estão afastados. Deus traga de volta as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Você conhece alguém que já esteve aqui na igreja, já esteve no reino de Deus e hoje está fora? Alguém conhece? Ou só eu que conheço? Olhem por essa pessoa, queridos. Vamos orar por elas, para que Deus resgate essas pessoas e traga de volta para a casa dele. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, meu Pai, separado por Ti, meu Deus, para orar, Pai, em favor das almas perdidas, Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos, meu Deus, que muitas pessoas se afastaram da Tua casa, nós não sabemos por que motivo, por que razão, Pai. Aí vem pela uma fraqueza espiritual, Deus Santo e querido, que não foi acolhida, Deus, mas o Senhor sabe. Então vai de encontro a cada vida, Pai. Vai de encontro a cada um daqui que saiu daqui da igreja, que o Senhor sabe onde cada um está. Toque e incomoda o Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas sejam incomodadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Sinta o desejo do coração, Pai, de regressar para a Tua casa, meu Deus. Traz elas de volta, Senhor Deus. Traz fortalecida pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus Santo. Nós temos só, Pai, que orar em favor dela, clamar em favor dessas vidas, Pai. Não só aqueles que saíram aqui da igreja, como os outros, Pai, que estão afastados das outras igrejas, que não querem mais saber de Cristo. Se decepcionaram, Pai, vem com igreja, com pessoas, Deus. A salvação é o Senhor que pode dar, Jesus. Só o Senhor pode dar salvação para essas vidas, Pai. Então incomoda elas para que ela venha entender
que só Tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna, Pai. Que o homem não vai salvar, quem salva é o Senhor, Pai. Então alcança, meu Deus. Vai de encontro a cada um, Espírito Santo, incomoda, Pai, da madrugada, que as pessoas venham ser tocadas, incomodadas pelo Teu Santo Espírito, para que elas voltem para a Tua casa, Pai. Que não tem mais tempo, Pai, de brincar de cristão, de se afastar da Tua igreja, não, Pai. O Senhor está voltando, Jesus, então traz essas vidas de volta. O Senhor pagou um preço muito alto, Pai, para que todos tenham uma vida eterna, Pai. Então alcança, meu Deus. Vai de encontro, Pai querido. Nós clamamos, nós suplicamos pela Tua misericórdia, compaixão por essas vidas, meu Pai amado Deus. Nos ensina, Pai, como orar de maneira certa e correta em favor das pessoas, Pai, que está precisando, Pai. O Senhor nos separou para isso, o Senhor nos deu, Espírito Santo nos separou para isso, para nos orar em favor daquele que sofre, em favor daquele que está desanimado, daquele que está caído, que nós oramos para que ele venha se levantar, Pai, que ele venha retornar ao lar que ele saiu, que é a Tua casa, meu Pai. Deus trabalha, meu Pai, nós te clamamos, nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, em favor dessas vidas, meu Pai, dos que saíram daqui, das outras igrejas, aqueles que estão na rua, Pai, à mercê do inimigo, sem nenhuma esperança de vida, sem nenhuma expectativa, Jesus. O Senhor pagou um preço alto demais, meu Pai, foi a Tua morte de cruz pela salvação da humanidade. Por isso que o Senhor veio, Pai, para que todos aqueles que creem em Ti sejam salvos, meu Pai. O Senhor não quer que nenhum se perca, Pai, e para isso não tem mais tempo. Nós, como cristãos que o Senhor separou, que tem que entender isso, que nós temos cada dia mais orar mais em favor das almas que sofrem, daquelas perdidas, Pai. Nós confiamos no Teu poder, Pai. Nós oramos, clamamos, suplicamos o Senhor, que nós sabemos que a oração tem um grande poder, e nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Nós só temos que orar em favor dessas vidas que sofrem, Pai. Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos, espero que o Senhor receba a nossa súplica, a nossa oração, Pai. Nós clamamos a Ti em favor dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas eu queria que a gente clamasse ainda pela salvação daqueles que estão perdidos, querido. E eu queria que você não só fizesse isso de forma genérica, personalize isso. Quem você conhece que você quer que Deus salve, diga o nome deles. Você já orou pela sua família, não precisa orar de novo. A gente já orou por aqueles que estão afastados, não precisa orar de novo. Mas pessoas que nunca conheceram o Evangelho, talvez nunca entraram numa igreja, mas que você quer que Deus salve essas pessoas, que Deus alcance. Ore por elas, cite o nome delas. Eu vou pedir para a diaconisa Marilúcia levantar esse clamor, mas que você possa ir junto conosco, colocar pessoas que precisam da salvação. Vamos colocar aqui o bairro do Catete, que precisa de salvação, e que Deus possa fazer maravilhas através dos nossos clamores. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Pai santo, Pai justo, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos no nome de Jesus, Pai. Nesta noite de clamor, Pai. É uma noite de clamor por aqueles que estão perdidos, Pai. Por aqueles que precisam de uma salvação. Pai amado, como foi falado, Pai, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar cumprindo, Pai amado, a ordem que Tu nos deste, Pai, de estar pregando a Tua palavra, Senhor, para que as vidas sejam salvas nesta terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, já oramos, Pai amado, por aqueles, Pai, que são vizinhos nossos, Pai, pelos familiares, pela família, Pai. Oh, Pai, pelos irmãos que estão afastados da Tua casa de oração. Deus querido, eu estava aqui pensando naquela jovem, Cris Bela, Senhor. Como pode, Pai, uma vida que conheceu Jesus estar afastada dos caminhos do Senhor? Oh, Deus querido, começa a operar, Pai. Começa a operar nos corações dessas pessoas. Pai, que elas recebam um toque, Pai. Um toque do Teu Espírito sobre a vida delas, Pai. Vai tirando, Pai, tudo aquilo que impede, Pai, de um coração estar fechado para Ti.
Deus querido, Jesus está voltando. A vinda do nosso Senhor está próxima, Senhor. E as pessoas não estão ligando para isso. As pessoas não estão pensando nisso, Pai. Tem muitas pessoas que não acham que nem vai acontecer. Pai, mas em nome de Jesus, queremos clamar, Pai, que Teu Santo Espírito vá de encontro a essas vidas. Pai amado, que um dia conheceram a Ti. Falaram que conheceram a Ti, Pai. Mas será que foi verdade, Pai? Mas toca nesses corações endurecidos e pedenidos, Senhor da glória. E opera com o Teu poder. Enchendo esses corações de amor, de bondade, Senhor. Em nome de Jesus, para que elas possam estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, sendo salvas, Pai. Sendo salvas, Pai. Livra essas vidas do inferno, Deus querido. Em nome de Jesus. Que elas recebam um toque Teu, Pai. Verdadeiramente, cada um de nós conhece, Pai. Alguém que está afastado dos Teus caminhos e não tem a mínima vontade de voltar para a Tua casa. Quebra, Pai. Quebra toda a religiosidade. Quebra toda a dureza de coração. Quebra todo sentimento contrário. Pai, em nome de Jesus, Pai. Como foi falado esses dias que eu vim num táxi e aquele motorista jovem, Pai, ele falou comigo que ele já tinha passado por 4 igrejas, por 4 denominações e agora estava na testemunha de Jeová. Deus querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Ele chegou a conhecer a Tua palavra, te conhecer, Jesus. E hoje está aí, Pai, num caminho errado, numa seita, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca no povo, Pai. Toca naqueles que estão desviados, Pai. Oh, Pai, que estão afastados, Pai. Desviado é um nome que não é bom, Pai. São afastados de Ti, Pai. Estão afastados da presença do Senhor. Pai, que eles possam sentir novamente o amor de Cristo invadindo os seus corações. Toca nos sentimentos. Toca na mente, Deus querido. Toca na mente, Pai. Porque muitas mentes estão pervertidas. Pai amado, por tanta coisa que eles vê na televisão, no WhatsApp, sei lá, Pai, é tanta coisa ruim neste mundo, Deus querido. Mas vai de encontro a elas, Pai. Pai, como eu tenho aquela incumbência diante de Ti, toda noite, Pai. Toda noite eu oro por cada família que mora ali no meu prédio, Pai. Não sei quem são, mas eu coloco diante de Ti. Que o Senhor visite cada família ali, Pai. Em nome de Jesus, levantando homens e mulheres de Deus, que conheçam a Tua palavra, Deus querido. Pai, eu não deixo de ter esse compromisso contigo, Pai. Nisso uma família já foi ganha para Ti ali, Pai. Eles hoje estão na comunidade, Pai. O homem era maçom, Pai. E ele se converteu diante de Ti, Pai. Pai, que o Teu povo aqui neste lugar, nesta noite, possa ter esse compromisso de orar pelos seus vizinhos. Pai, colocando cada família, independente se conhece ou não, mas entrega cada família nas mãos de Deus, que um dia Deus vai operar, um dia Deus vai tocar a igreja. Ore mesmo não sabendo o nome, ora, entrega a Deus. Senhor, visita cada andar, visita cada família, visita cada apartamento, em nome de Jesus. E um dia Tu verás, e um dia nós veremos quantas vidas foram salvas por esse compromisso diante de Deus. Pai, entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, que nós possamos ver, visualizar neste lugar, vidas voltando para o Teu caminho. Amém. Em nome de Jesus, Pai. E assim nosso coração se alegrará, Pai. Porque verdadeiramente, em nome de Jesus, nós não podemos descartar ninguém. Nós precisamos ser igual aquele pastor que larga 99 para ir atrás de uma,
Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ir atrás de vidas que estão longe dos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nesse compromisso, Pai. Nos ajuda, nos dá força, nos dá palavra, nos dá ânimo. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, Deus querido, faça essa obra de maravilhas, Senhor. E nós estaremos dando glórias, 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 glórias e mais glórias a Ti, Pai. Pelas vidas salvas diante da Tua presença, Pai. Oh, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, porque eu creio, Pai. Eu creio que muito vale pela oração de um justo, Pai. E nós veremos muitas vidas voltando para a casa do Senhor. Se você crê, igreja, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. E tome esse compromisso diante do Senhor, que está orando por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Sente um pouquinho para descansar. Vai descansar. A gente vai orar mais ainda. Quero fazer mais uma oração ainda. Feche seus olhos. Aquele testemunho que eu estava falando aqui foi de uma família que o rapaz era maçom. E a primeira vez que eu convidei ela para vir à igreja, ela veio no culto da tarde. Mas não ficou muito mais animada, né? E ela falou para mim, olha, eu não sei se eu vou conseguir levar meu marido à igreja, que ele é maçom. Eu falei, não importa, Deus salva a maçom também. Aí ela começou a ir e foi para a comunidade. Hoje está ele, está o casal e as duas filhas trabalhando na comunidade. Glória a Deus, olha aí. Deus responde o clamor e a oração. Foi essa oração, igreja, viu? Eu tomei esse compromisso diante de Deus, eu oro toda noite por todos os apartamentos que tem no meu prédio. Todos, independente de quem é, quem não é. Entendeu? Eu coloco diante de Deus. Já ganhamos uma, né? Do Senhor. E eu creio que ainda vai vir muitas para a honra e glória do Senhor. E eu creio que cada um de vocês podem fazer isso também. Se mora em vila de casa, condomínio, né? Vai lá, coloque seus vizinhos diante de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Deus trabalha, Deus ouve a oração. Amém? Mas feche seus olhos, fazer mais uma oração. Pai, estamos aqui reunidos. E eu também quero orar pela tua igreja, Pai. Venho te pedir que o Senhor venha abençoar cada trabalho evangelístico que tem sido feito. Cada trabalho aí, seja nas ruas, seja na internet, seja a distribuição de panfletos. Eu quero me lembrar que nós vamos fazer um trabalho evangelístico agora nesse sábado. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Move o teu espírito, Senhor amado. Faz as tuas maravilhas. Abençoa esse trabalho que vai ser feito ali na área da rodoviária, Senhor. Abençoa os irmãos que estarão ali, que pessoas possam te conhecer, serem transformadas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa todo o trabalho missionário, Deus. Eu coloco a vida do pastor Luke em tuas mãos, que é o missionário que nós temos responsabilidade. Mas eu quero colocar cada trabalho missionário, seja missões urbanas, sejam missões internacionais, transculturais. Ó Pai, abençoa, Senhor querido, para que o Evangelho continue crescendo e avançando nos lugares desse mundo, nos lugares aqui dessa nação, Deus. Avança, Pai, com o Evangelho, avance, que o Evangelho avance em classes sociais, que o Evangelho avance em regiões geográficas, que o Evangelho avance, Pai, em faixas etárias. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos num Deus de poder, Pai. Então abençoa todo o trabalho evangelístico, abençoa, Deus querido, inspira as pessoas, inspira as lideranças para fazer os trabalhos, para ir aos lugares que precisam ir, que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem chamado. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta pregadores, levanta pessoas do louvor que são capacitadas para esse trabalho, para esse ministério. Em nome de Jesus, ó Deus,
Trabalha na tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor amado, e que nós possamos ver um grande mover de salvação na nação brasileira, que possamos ver um grande mover de salvação aqui no Rio de Janeiro, Pai. Eu creio que o Senhor pode entrar aí nos presídios e salvar vidas ali nos presídios, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode entrar ali, Senhor, no Congresso e salvar políticos ali, Senhor, que possam estar até emaranhados em tantos pecados e tantas coisas, mas eu creio que o Senhor pode entrar ali, eu creio que o Senhor pode entrar no Supremo Tribunal, o Senhor pode entrar nos tribunais aí de justiça e alcançar esses juízes. Eles podem até se achar muito importantes, mas eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que pode entrar nos hospitais, nesses médicos que às vezes se acham também os donos da vida, mas eu creio que o Senhor pode mostrar que o Senhor da vida é o Senhor e pode alcançá-los também. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai. O Senhor pode entrar nas mansões, nos condomínios de ricos aí neste país, ó Deus. E pessoas ali que se acham que o Deus dinheiro pode dar tudo para elas. Eu creio que o Senhor pode jogar esse Deus por terra e mostrar que só o Senhor é Deus. Mostrar que Jesus salva. A tua palavra mesmo diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas aí o Senhor continuou a frase dizendo: mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, Pai, visita aí as mansões, visita as coberturas aí de frente para a praia, visita aí, Senhor, as fazendas e vai alcançando essas vidas pelo poder do Evangelho de Jesus, que pode trazer paz à alma, alegria ao coração, algo que o dinheiro não pode dar, Senhor. Eu te peço, Pai, visita aí os hospitais, ó Deus. Talvez pessoas que estejam ali, que estejam para morrer, Pai. Mas eu te peço que elas possam ouvir as boas novas da salvação e se renderem a Cristo e serem salvas, porque ainda que elas morram nessa terra, elas passarão a eternidade na tua presença, sem dor, sem enfermidades. Ó Pai, então em nome de Jesus, entra nos hospitais, entra nas CTIs, aí nos leitos, e vai fazendo, Deus, uma grande transformação nesses lugares. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Entra com teu poder, Pai. Vai jogando por terra as barreiras que tem levantado contra a pregação do Evangelho, barreiras de leis, barreiras, Pai, barreiras mesmo, de pessoas, de situações, de pensamentos, de ideias, de questões sociais, Pai, joga tudo isso por terra, Deus. E que o teu Evangelho possa ser pregado, possa ser testemunhado. Ó Deus, onde quer que esteja um crente, Pai, um crente fiel, que o testemunho dele fale mais alto, Senhor, que o testemunho dele seja mais impactante no meio dessa sociedade, como diz a tua palavra, que verdadeiramente sejamos sal, Pai, que dê sabor nessa sociedade para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?